que acontece? Muitos pais, eles jogam a responsabilidade toda em cima da sessão terapêutica. Como se, tipo, nós profissionais dessa área fôssemos fazer um milagre. E não tem como. Hernanda, nesse sentido aí eu até talvez comento também, porque às vezes pela rotina, não sei como que é, porque às vezes o pai trabalha, a mãe trabalha, e ou tá trabalhando em casa, fazendo um almoço e corre para lá, corre para cá, faz limpeza, faz isso e aquilo. Eu acho que às vezes os pais acabam usando o celular, dá um celular aí para saber que a criança não vai se jogar de pescoço do sofá. Porque a grande maioria, eles fazem isso. Mas o que acontece, Daniel? Eu não sei se vocês já ouviram isso. Hoje os meninos não querem brincar. Só gostam de celular. O que é que nós podemos ver? Quem está incluindo o celular em casa? São os pais. Uma criança de 5 anos, ela trabalha? Mas acho que aí, Hernanda, é uma opinião minha, eu penso isso, porque assim, nossa regiãozinha aqui, né? Há mais anos, vou falar do meu bairro, lá na Coab. Na Coab, dava 5 da tarde, né? Primeiro, você não tinha moto pra lá e pra cá, era um jumentinho quando muito, né? Tinha um jumentinho passando e tal, você não tinha esse fluxo e os pais podiam ficar mais tranquilos de que ia deixar a criança brincar. E não ia passar um maluco numa moto e esbarrar na seu filho e ir pro hospital. Hoje, eu digo como pai, eu acho que a gente tem mais medo de deixar a criança à vontade. Não queremos trazer, vem todo mundo aqui para casa e também a gente tem medo. Eu tenho medo de falar, Nicolas, pode brincar, vai pra calçada ali, fica à vontade. A gente tem medo de carro passando, de moto passando, tem medo até dos vizinhos, né? Com todo o respeito aos meus vizinhos, beijo aí pros meus vizinhos, mas a gente tem medo, a gente tá muito assustado, porque a gente não sabe como que estão as coisas. Eu acho que a gente acaba pegando um celular como uma forma de que a criança não fique... Um socorro. Mas o brincar que eu falo aqui não é para ir pro meio da rua, não. O brincar que eu falo é em casa mesmo. O que é que nós temos que fazer? Inclusive, nesse Dia das Crianças, acho que Nicolas até chegou com o presente dele. Eu decidi presentear os meus pacientes com brinquedos para despertar neles o desejo pelo brincar. Tem até um depoimento de uma mãe que ela disse assim, Hernanda, desde que esse menino chegou com essa, que foi uma bolsinha dessa, ele não solta por nada. Ela disse que já tinha 4 dias que ele só queria brincar. Tá entendendo? Então, assim, é necessário... Primeiro, eu sei que não é fácil, Daniel. Aí você pode dizer, às vezes a Hernanda está falando, mas também nem em casa... Ela... Sim, com certeza. Minha vida também é corrida. Só que, assim, eu tento o máximo possível de investir em brinquedos que ajudem a estimular esse prazer. Não precisa de brinquedo caro, não. Você acredita, até mostrando para algumas mães, teve há uns meses atrás, que eu até fiz uma caixa de recursos com coisas simples em casa. Tem como a gente estimular as crianças, com feijão, com arroz. É tanto que quando eu comecei a trabalhar com Eliakim, a terapia ABA, foi justamente, era com arroz, feijão, macarrão. Tipo, um exemplo, a peneira, mas aqui, né, depende muito da faixa etária. Vamos lá para um caso de uma criança de 2 anos. Eles gostam de malinar no armário. Diga se não é. Tira essa feira todinha. O que é que eu posso fazer? Pega uma peneira, pega aqueles macarrão de canudo e você vai mostrando. Porque essa criança ela vai estar o quê? Imitando. Ela vai trabalhando movimento de pinça, que já está trabalhando para quando ela estiver indo para a escola, para pegar no lápis, a atenção, a concentração de pegar ali aquele macarrão e colocar no buraquinho da peneira. Então, é isso. Eu sei que não é fácil. Eu sempre digo às minhas mães, eu sei que não é fácil. Eu sei que cada uma vive uma realidade. Vocês têm que trabalhar para poder fazer o quê? Para poder pagar as terapias. Mas vamos tentar, tipo, não adianta você estar pagando a terapia e entregando o celular. Vai ser, aquele tempo da terapia, pode-se dizer que não vai valer de nada. Tipo, se eu, naquela sessão, eu conseguir trabalhar com atenção, concentração, pronto, essa criança ela já está conseguindo focar. Ela já está se concentrando.
Aí chega em casa, pega o celular, pronto. Aí quando volta na outra terapia, tudo que eu tinha conseguido fazer com que ela evoluísse, vai de água abaixo. Eu entendo. Eu entendo. E agora, então, vamos aprofundar um pouquinho. E a gente tem alguns textos, algumas perguntas também, né? Você já respondeu, mas eu vou perguntar de novo, porque pode ser que a pessoa não vá ver a live todinha depois. Fernanda, foi a Débora mesmo que perguntou o que te motivou a trabalhar como psicopedagoga. E então, justamente, foi a vinda de meu filho, né? E essa missão linda que Deus me deu. Hoje, o que eu estou vivendo, Daniel, não estava em meus planos. Eu nunca pensei, nunca. E Deus sabe que o que eu estou falando aqui é verdadeiro. Não estava nos meus planos. Não estava nos meus planos. Mas estava nos planos dele. E o que me motivou foi justamente isso, fazer o querer de Deus. Fazer o querer de Deus. Ao todo tempo, ele sempre foi me direcionando. O meu intuito, o meu objetivo de quando eu comecei a me especializar nessa área, não era para atender, não. O meu objetivo era tentar entender para me ajudar o meu filho. Eu foquei só nele, porque eu queria ajudar ele. E aí, o que acontece? O que eu pensei que era apenas um simples estudo se tornou o que se tornou hoje, né? E, para quem não sabe, porque eu creio assim, muitos seguidores meus e muitas pessoas que estão aí na live, e estão aí ao vivo, o Espaço Brilhar não é meu. O Espaço Brilhar, o dono dele é Jesus. Porque Deus, ele me presenteou com o Espaço Brilhar. Eu digo que sempre que é dele, eu sou apenas uma funcionária que estou aqui para fazer o que ele quer que eu faça. E como eu já contei, tem até no meu Instagram, em um determinado dia, né, numa noite, eu sonhei com a placa Espaço Brilhar e a logomarca do jeito que está lá. Então, assim, o que me motivou foi cumprir e obedecer à voz de Deus. Amém. Fernanda, a gente tem falado muito sobre a criança, sobre o paciente, né, autista, ou depois até quero entrar em outras condições também, mas falando bastante sobre o autismo. A gente sabe que, como você acabou de falar, é uma pressão muito grande para os pais, em especial para a mãe, que é quem tem o maior contato normalmente. Normalmente o pai está trabalhando, ou como você falou, às vezes o pai abandonou e a mãe ficou sozinha. Então a mãe é a pressão que ela mesma coloca sobre ela de como que vai ser com meu filho quando ele crescer. É a pressão da sociedade, é a pressão de às vezes ir num hospital e a criança começar a dar uma crise lá e as pessoas olharem para essa mãe e as pessoas esperarem que essa mãe faça alguma coisa. E eu queria te perguntar assim, você como mãe, você faz algum tipo de acompanhamento psicólogo ou você recomenda que seja feito? Eu não faço, no momento eu não faço, porque, igual eu falei anteriormente, aí, né, nas frases passadas, eu não passei pelo processo do luto. Sempre eu aceitei, porque, como eu acabei de falar, foi um propósito de Deus em minha vida. Como era o propósito dele, então, eu não entendia que era o propósito dele, mas hoje eu entendendo, por isso que eu não passei por isso. Mas tem mães, a grande maioria, quando vem, eu aconselho. Na realidade, Daniel, a maioria das mães atípicas, elas precisam de um suporte. Elas precisam dessa ajuda psicológica. Por quê? Porque, igual eu falei, ninguém está preparado. Ninguém, nenhuma família está preparada para receber, né, o diagnóstico. Nenhuma. Então, o mundo desaba.
Né? É tanto que quando eu começo a fazer a investigação, que eu percebo que aquela criança está se enquadrando, eu tento me preparar psicologicamente para me poder repassar para ela a minha devolutiva, porque eu tenho que repassar. Tipo, eu não vou entregar só, tipo, terminou a sessão, toma, mãezinha, pode levar para a médica. Não. Eu tenho que preparar ela. E essa preparação, eu me preparo também psicologicamente, porque a grande maioria chora. Ela vai chorar. Ela precisa de um abraço. Ela precisa de um apoio, porque ela vai estar desnorteada. Ela não sabe para onde ir. O olhar dela me socorre, me ajuda. Me ajuda o que é que eu vou fazer. Me diga o que é que eu vou fazer, Hernanda. E eu digo sempre, se acalme. Se acalme. Eu digo, eu estou aqui para lhe ajudar. Ai, Daniel. Ai, gente, Daniel chora. Não faça eu chorar, não. Porque eu estou, dia após dia, com mães assim. Hoje mesmo eu recebi uma mãe, onde ela disse, eu só quero um socorro. Eu só quero um socorro. Aí eu digo, às vezes eu brinco com elas para estimular elas, né? E não é fácil. Tipo, eu tenho que estar preparada. Porque se eu cair no choro, como é que vai ser? Então, eu como profissional, eu tenho que me preparar. Sim. Eu sempre gosto de fazer a minha oração. Eu faço minha oração todos os dias, antes de iniciar minhas sessões. Eu declaro a evolução na vida de meus pacientes. Eu digo ao Senhor que não é minhas mãos, que minha boca, que minhas mãos sejam usadas por Ele. E quando uma mãe diz assim, Hernanda, meu filho está fazendo isso que ele nunca fez. Eu digo, honra e glória para Deus. Não sou eu. É Deus, é Deus, é Deus. Eu estou aqui só cumprindo a missão dEle. E aí, essas mães, elas precisam sim. Por quê? O que é que acontece, Daniel? Ela não tem o suporte, ela não tem a rede de apoio. Pelo contrário, quando ela recebe o diagnóstico, a grande maioria da família todinha vai dizer que o médico errou, que der doença, porque o autismo não é doença, precisa ser quebrado isso urgente. Autismo não é doença. E aí começam a dizer, e essa mãe começa a ouvir. E até hoje tem casos de crianças que receberam um diagnóstico, a mãe quer fazer as terapias, e o pai diz que não vai fazer porque a criança não tem nada. Aí fica a mãe preocupada, como é que vai ser? Quando cai a ficha que a criança realmente ela tem as características que se enquadram com aquele transtorno. Aí vem o pai, aí vem a sociedade, que infelizmente não está preparada. Hoje, a gente vê que quando a criança, um exemplo, o meu não dá crise. O meu filho ele não dá crise, mas tem muitas crianças que dá. E aí, igual você falou, chega numa UPA. E ali, por a sociedade ela não entender a diferença entre esses transtornos, começa a dizer, isso é falta de PEA. Esse menino precisa levar uma pisa. Se a mãe tirasse um chicote e desse no instante, ele se aquietava. Mal sabe ele o que é que essa mãe, a angústia que está dentro do coração dessa mãe. Uma mãe que está precisando só de um apoio. Você não sabe o que falar? Não, pronto, não fale, não. Chega e diga, mamãe, está precisando de ajuda, quer que eu pegue ele? Infelizmente, hoje, a população ela recua e fica só olhando. Oxe, vala. Além da mãe estar sofrendo psicologicamente, né? Com o processo de aceitação desse diagnóstico, ainda tem que sofrer com os olhares. Agora, no Dia das Crianças, eu fiz um momento que eu pretendo repetir várias vezes, porque eu vi nas mães, assim, o alívio. Não tem quando você... Ai, graças a Deus, eu não vou estar preocupada se vão estar olhando, se ele vai gritar, se ele vai dar uma crise. Eu vi isso no olhar de algumas mães. Por quê? O que acontece? Eu preparei uma manhã de atividades lúdicas, recreativas, para ajudar a trabalhar com essas crianças. Tem criança autista que ela não consegue pisar na areia.